Vamos para mais um cafezinho? E vamos conversar sobre algumas dicas que podem melhorar o seu desenvolvimento e fazer você parecer um mestre Unix. Vamos lá? Vamos conversar? Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, sou do canal Computação Crítica e eu sempre faço esses cafezinhos diários e faz alguns dias que eu resolvi falar das dicas desse livro aqui, né? Esse livro que tem mais de 20 anos, mais de 25 anos aqui, essa edição é um pouco já, é uma edição comemorativa de 20 anos, ele tem em português, apesar de eu estar com a edição em inglês, que eu ganhei o voucher e eu tive que comprar em inglês, né? Porque eu ganhei o voucher na Amazon.com, não na Amazon, né? E eu quero falar de três dicas hoje, assim, três dicas bem interessantes que estão ligadas com a filosofia Unix. Então, assim, primeiro eu não vou falar da filosofia Unix, não, vou deixar para falar depois, né? Porque a primeira dica tem tudo a ver com a filosofia Unix. E elas tratam especificamente da forma como você desenvolve software. Vamos lá? A primeira dica que eu quero falar é assim: mantenha tudo em texto, em arquivo de texto, né? Você pode parecer uma dica muito abstrata, né? Mas imagina ali o seu projetinho, as coisas que você está trabalhando, né? E aí você quer, eu quero salvar uma configuração assim. Cara, mantém arquivo de texto. A maneira mais fácil de você salvar. Isso pra gente, assim, essa dica, apesar de esse livro ser um pouco antigo, pra gente pode parecer óbvio, porque se popularizou um monte de formatos de arquivo de texto, né? Eu trabalho com Kubernetes, em Kubernetes a gente tem o YAML, né? Tem o JSON, tem. Ou mesmo o arquivo de propriedades do Java, né? São arquivos bem comuns. E é fácil. Tinha um arquivo no Windows chamado i.ini, né? INI, que era bem interessante também, né? Ele era meio que um arquivo. Ele era meio parecido com um arquivo propriedades, mas com seções dentro dele. Era um arquivo bem interessante, infelizmente ele não tem mais. Tem alguns outros chamados, tem o TOM.ml, né? O TOM.ml, que é parecido com o YAML, só que é bem melhor que o YAML, né? Então, tem vários formatos de arquivo texto, né? E aí você deve estar pensando assim, cara, peraí, por que tá falando de arquivo texto? Qual que é o contexto daquela época? Naquela época se salvava muitas coisas em arquivos que não eram arquivos textos, eram arquivos binários que você não conseguia entender. E aí, para você ter uma visão assim, é até um pouco difícil pra gente, porque essa foi a dica que meio que se tornou onipresente pra gente, né? Uma das ideias mais populares hoje é o VS Code, né? O VS Code, ele se baseia basicamente em arquivo texto, tem poucos arquivos lá, você abre eles, edita eles, né? Os frameworks front-end, os back-ends também você tem arquivo texto, você abre ele. Mas, antigamente, né, você tinha algumas ideias que não tinham arquivo texto. Por exemplo, eu lembro de trabalhar com não o VS Code, né? O Visual Studio, né? É diferente. O Visual Studio, ele era uma outra ferramenta, tá? O VS Code, ele é uma ferramenta que ele vem ali, eu não sei se ele é um fork de uma ferramenta chamada Atom do GitHub, né? O Visual Studio ele mantinha tudo em arquivos binários. E era difícil, porque para você realmente editar alguma coisa, você tinha que ir ali, achar um menu, editar o menu, e aí quando mudava de uma versão do Visual Studio para outra, era difícil de achar. Então, assim, sempre a maneira mais fácil. Mantenha tudo em arquivo texto, é a dica que eu dou. Mantenha só de um arquivo texto, né? Tem um padrão que eu gosto muito de. E aí, isso é como até você fazer. Implementar aplicações, né? Pensa ali na sua aplicação que está indo em produção ali, né? O seu servidorzinho, né? Tem um padrão que eu gosto muito, ele tá na especificação do microprofile config. Eu não sei se isso é eu sei que isso tá dos 12 fatores, né? Se você não sabe o que é os 12 fatores, eu devo ter cafezinho sobre eles. Se eu achar um cafezinho, eu vou deixar aqui. Apesar que eu tenho um vídeo com o Carlos sobre 12 fatores, eu vou deixar linkado aqui também, né? Mas os 12 fatores, ele tem um padrãozinho lá que ele diz, né, que sempre você deve usar variáveis de ambiente, né? E aí tem um padrão dentro do microprofile config que descende do 12 fatores, que é assim, né? Você vai usar um arquivo de configurações dentro do projeto, ou se essa propriedade não existir lá, você vai ler no arquivo de configuração fora do projeto, ou se essa propriedade não existir lá, você vai ler pelas variáveis do ambiente. E aí você vai fazendo essa migração, o quê? Para tentar achar alguma propriedade. Então, assim, é uma dica que ele dá. Ele fala assim, sempre mantém arquivo texto, em texto mesmo, incompreensível, por alguns motivos. Eu vou ler aqui, né? Ele fala aqui, ó, o texto plano nunca se torna obsoleto.
Ele aumenta a forma ajuda você a melhorar o seu trabalho e simplifica debugging teste, ou seja, é fácil de você alterar o seu projeto. Então assim, é uma configuraçãozinha ali no sistema, cara, põe em arquivo texto, não põe no banco de dados. Ou põe no banco de dados, mas lê primeiro no arquivo texto, vê se tem lá, depois vai no banco de dados, né? Então assim, são formas de você melhorar o seu desenvolvimento, melhorar a forma como você vai fazer debug, né? E aí, a segunda dica, para falar da segunda dica, né, eu tenho que primeiro falar de uma coisa muito importante que é onde está baseado isso, né, principalmente a primeira dica, né, que é a filosofia Unix. E caso você não saiba da filosofia Unix, né, a filosofia Unix, caso você não saiba o que é Unix, você deve pensar assim, Unix, esse X aí, né, tipo, lembra Linux, né, mas o Linux não é Unix, né. Na verdade, assim, algumas pessoas já trabalharam com Unix, algumas pessoas usam Unix no dia a dia, é um sistema operacional muito querido hoje em dia. Se eu não me engano, o macOS, ele é um Unix, né? Unix era um sistema operacional que ficou muito comum ali nos começos da computação, que ele foi desenvolvido, se não me engano, pela TT, pela Bell Labs, né? E aí já te dá uma dica aqui, né? Hoje a gente pensa muito nessas big techs aí, né? Mas no começo da computação, quem que era famoso mesmo eram as telefônicas, as operadoras de telefonia que desenvolviam a computação. Então você ouvia muito falar de AT&T, de Bell, que é as empresas que eu trabalho, né? Tipo, eu sempre falo assim, pô, cara, que da hora que eu trabalho assim no que eu sempre ouvi, né? Essas empresas de telefonia, essas empresas que começaram ali a computação, né? Eles fizeram um sistema operacional e tinha essa filosofia Unix que governava o Unix, né? Eu nunca usei pessoalmente, eu não lembro se eu usei pessoalmente, acho que eu usei o Unix. Eu usei na faculdade, tinha um servidor Unix lá, né? Mas ele é muito parecido com o Linux, tá? Até porque a gente vem pensando em interface gráfica, a gente vai pensando ali nas interfaces de arquivo, de comandos, né? E também porque é o seguinte, né? Na filosofia Unix gerou um conjunto de programas chamado GNU, né? O GNU significa GNU is not Unix. Mas assim, o GNU, ele meio que, pelo que eu entendo, ele segue a filosofia Unix, mas mais open source ali, né? E no Linux ele embarca todos esses comandos GNU, né? E você vai entender porque eu tô falando disso, né? E o que é a filosofia Unix, né? A filosofia Unix, aí você vai entender por que eu falei de GNU, né? Por que eu falei de comandos e por que eu vou falar a próxima dica, né? A próxima dica eu já vou te dizer o que é use o poder da linha de comando, né? Use o poder da linha de comando. Use a linha de comando bem utilizada, né? Ó, eu vou ler aqui, ó. A filosofia Unix é famoso por ser desenhado ao redor da filosofia de pequenos, especializados e com a intenção de fazer apenas alguma coisa, né? Ele não falou. Ou seja, na filosofia Unix você tinha uma filosofia de faça tudo que você fizer, faça pequeno, com poucas responsabilidades, né? Altamente especializado e fazendo apenas uma coisa. Então, assim, se você usa a linha de comandos, você deve ter percebido que cada comando tem um propósito bem específico, né? Pensa ali, eu quero editar alguns arquivos. Eu vou ali, eu uso sed, eu uso cat, né? Depois eu dou o grep, depois eu reescrevo tal coisa. Você está usando a filosofia Unix aqui. Você está fazendo o quê? Uma agregação de comandos para compor uma aplicação, né? Até interessante quando você usa a linha de comando bem usada, né? O output de um programa, ele é o input de outro. Isso agiliza a forma como as coisas é feitas. Assim, você já começa a processar um sem ter terminado o outro. É só ver ali, por exemplo, eu faço muito isso, né? Eu dou eu dou um log ali de uma aplicação, eu dou o grep dela aqui, eu tento fazer alguma coisa para tentar achar ali, quem sabe, uma mensagem de erro, né? E aí, enquanto o comando está executando ali, o que pega o log, o outro já está recebendo o output e já está processando, já está exibindo na tela. Então eu consigo fazer comandos ali com pipe, né? A barrinha vertical, né? E aí vamos continuar aqui, né? A filosofia é habilitada por usar um formato específico orientado da linha em texto plano. Ou seja, na filosofia Unix tudo é texto plano, né? Por isso assim, você pega um lindo, uma vez foi interessante, né? Eu estava trabalhando num projeto de uma empresa aí, era uma fábrica, né? Era um processo de automatização de fábrica. Não era um processo de automatização de fábrica, né? Foi a segunda etapa desse processo, né? A primeira etapa desse projeto era uma empresa que tinha que criar uma base de conhecimento para call center. Então, imagina que você ligava no call center ali, né? E aí o atendente chegava, abria o produto que estava usando,
Tinha uma série de questões comuns, né? Se aquela questão já estava resolvida ali, ele só dizia o que tinha que fazer, né? Baseado naquela base de conhecimento e respondia, né? E aí, assim, esse foi o primeiro projeto, né? Aí a gente partiu para o segundo projeto. Nesse segundo projeto, né, eu era o arquiteto, né? E assim, eu sabia que assim, quando você usa uma aplicação com licença, né? Essa aplicação com licença, ela custa, né? Então, assim, se eu tenho ali um servidor usando, se eu tenho um servidor usando, sei lá, uma licença tal, né? Eu quero botar outro, eu tenho que ter outra licença daquela aplicação. Eu tô falando de, isso não era aplicações open source, era bancos de dados pagos com licença, né? E aí eu peguei, né? Eu era arquiteto e falei assim, cara, assim, eu já tenho uma aplicação aqui, eu vou escolher uma outra. E era muito fácil de mudar, tá, galera? Se eu quisesse mudar a aplicação, o banco de dados, era só mudar algumas coisas ali, ficava. Eu não usava muita especificidade do banco de dados SQL, não, né? Mas, né? E aí foi um ponto assim, né? Eu usei aquele banco de dados open source, que era o MySQL na época, né? Não era o Postgres, era o MySQL. Na época o MySQL é open source até hoje, né? Mas ele não era de uma grande empresa, ele era de uma pequena empresa, uma consultoria, era open source, mantido pela comunidade, né? Ele tinha mais ou menos a ideia que a gente tem do Postgres hoje, né? E aí, a gente fez no MySQL o projeto, deployou no MySQL e a gente levou para a empresa que implementou, né? E aí foi engraçado que no primeiro o cara assim, peraí, você tá me dando um banco de dados aqui que não é Microsoft? Aí eu, sim. Não, mas é muito complicado. Eu falei, não, eu fiz assim, faz o seguinte. Quando você tiver algum problema, você pega, vai ter um código, eu ensinei o cara, vai ter um código aqui. O problema, você vai construir um código. Você joga ele no Google, né? E você vai achar a forma de ajustar, né? E aí foi, né? Assim, depois eu voltei lá uma semana depois. E aí o cara chegou com os olhos assim, cara, você não sabe, né? Aí eu, o que foi? Cara, esse negócio desse MySQL é muito mais fácil do que o outro. Aí eu, hã? Porque assim, eu gostava de interface gráfica. Assim, o cara era basicamente o comum da computação, do TI, né? O cara estudou ali, fez um cursinho, aprendeu com a interface gráfica, abre não sei o que, mas o que eu falei, né? Muitas vezes você aprende que o comandinho tal tá em tal janela, aí na versão seguinte os caras mudam todas as janelas e você não acha o comandinho, você não sabe como fazer as coisas, né? E aí você vai procurar no Google, vai ter o quê? Vai ter tutoriais mostrando como fazer da forma anterior, né? E aí o carinha pegou, né, e falou assim, cara, mas assim, eu achei muito fácil, porque é exatamente o que eu falei, né? Ele pegava o código de erro, jogava lá e falava assim, você tem que aumentar o buffer de memória, né? Aí eu, beleza, como é que aumenta o buffer de memória? Você não tem que abrir uma janela tal? Não tem que abrir janela porra nenhuma, né? Você vai lá, abre o arquivo, e é sempre um arquivo, se não me engano era .ini, né, o arquivo, abre o arquivo tal, e você vai achar o comando tal. Se você não tiver, você pode botar aqui, o comando não, a propriedade tal, a chave tal, e você bota lá, né? Então, assim, toda vez que se você tinha uma base de dados que era orientada a Unix, né, ela estaria ali com um arquivo texto, né, um arquivo texto para ser editado, né? E aquele arquivo texto vai estar duas propriedades. Depois que você alterou aquele comando, você só tem que mandar fazer um rebind daquilo, ou fazer um reload, eu não sei como é que. Ou mesmo reiniciar o banco de dados, eu não sei como é que fazia. Eu acho que como fazer um rebind, você mandar a aplicação ler de novo aquilo, né? Tem como fazer. Aliás, o meu mestrado é meio baseado nessas coisas, né? Porque, tipo, tudo que eu faço é alterar configurações e mandar reiniciar e ver como as coisas funcionam, né? E ver se, opa, otimizei aqui, ó, olha, tá rodando mais rápido, né? Então, os programas eles rodavam ao redor de de arquivos em texto plano, né? Sistemas também mantêm um binário para a base de dados de otimização, um arquivo texto mantido na interface. Então, assim, os bancos de dados realmente eles são binários, eles precisam ser binários. Banco de dados tem que ser binário. Por quê? Porque a forma como ele indexa o dado é mais fácil de forma binária, né? Mas arquivos de configuração eles são muito rápidos de ler. Então, cara, faz um texto plano ali, faz pra galera ver, né? Quando o sistema falha, né? Você pode reconfigurar ele, você pode restaurar ele. Situações que pode ser simplesmente você pega um texto plano
e roda. Então, assim, você está falando assim, eu tenho que refazer aquele arquivo texto. Eu não tenho que reconstruir aquele arquivo de configuração ali, binário. Não, eu pego um texto plano, reescrevo ele, pego na internet, né? Alguns que já tem, e reinicio ele. Boto ali as minhas propriedades e faço, né? Um texto plano é fácil de manter, é fácil de pesquisar, você vai lembrar das configurações na sua cabeça, e você pode usar o grep, né? E aí, vamos lá, né? Vamos pular para o próximo, que é use o poder da linha de comando, né? A linha de comando é um negócio que potencializa o trabalho do desenvolvedor. Galera, é o seguinte, se você não sabe usar linha de comando, se você é aquele usuário Windows basicão, que gosta de usar o Git, abrir ali e ver o Git... Eu nunca usei o Git GUI, tá? Só pra dica, né? Porque eu vim do SVN, eu vim do CVS, a gente já usava linha de comando, e aí quando eu migrei pro Git, eu continuei usando linha de comando. Mas se você é aquele usuário que gosta de usar a interface gráfica, já te digo uma coisa, você está perdendo tempo e esforço, porque é mais fácil você aprender a usar a linha de comando, né? E aí, assim, não tô dizendo que você vai aprender a usar a linha de comando hoje. A dica que eu te dou, assim, procura aí a lista de programas GNU, né? Deixa eu até procurar aqui, deixa eu ver, ó. GNU Commands. Procurar comandos GNUs, né? Aí tem, na Wikipedia tem GNU Core Utilities, né? E aí vai ter uma série de comandos ali. Vai ter o chcon, nem conhecia esse aqui, o chgroup, né? O copy, aí tem vários arquivos aqui, né? Tipo, deixa eu ver aqui. Algum arquivo interessante. Deve ter o grep em algum lugar, ls, ln, install, o touch é muito truncate, tail, o MD5 Sun, né? Tem uma série de arquivos de printf, printenv, né? NoHup tem uma série de arquivos de comandos interessantes, né? Eles não são dirname, du, echo, né? Eles não são, assim, procure comandos Linux também, né? Porque tem alguns comandos que são do Linux, tem alguns comandos que são do GNU. Aprenda a usar eles e aprenda a fazer script bash, né? E aí, assim, já que você é da época do Vibe Code, né? Se você quer fazer o script bash, tenta pedir pro DeepSeek ali. O DeepSeek é melhor, tá, galera? Não usa outros não. O DeepSeek é melhor. Peça pro DeepSeek, escreva um script bash que faça tal coisa e aprenda a rodar ele, né? Quando eu inicio um projeto, a primeira coisa que eu faço, eu abro o diretório em scripts e faço um monte de scripts nele, né? Então tem um monte de script, inicia o Kafka, manda não sei o que pro Kafka, inicia o tráfego do Kafka, e eu sempre estruturo meu projeto de forma que esses scripts, eles vão me ajudar a potencializar o meu desenvolvimento. Por exemplo, ontem eu fiz uma demo que eu não tive muito sucesso ali, não, porque eu esqueci algumas coisas que eu tinha que apresentar, mas aí sexta-feira eu vou refazer essa demo e vai ser sucesso absoluto, né? Eu tava focado num ponto, não apresentei outro ponto, né? Mas assim, o que eu faço? Eu abro eu ia fazer essa demo, eu crio um arquivo de texto ali com tudo que eu tenho que mostrar. Implementei isso, né? E aí tem um monte de comando, né? E eu mando esse comando. Eu quero iniciar o sistema. Eu tenho um comando lá que inicia o meu sistema com a configuração que eu quero. Iniciou o meu sistema com a configuração que eu quero. Eu boto a configuração no diretório, passo esse diretório, ele carrega essa configuração no sistema e iniciou tudo, né? Tudo ali usando Docker, né? Uma das coisas que eu posso fazer ainda é usando Kubernetes, mas aí tem um monte de comando a mais, demora pra caramba, então eu prefiro usando Docker, né? E aí eu iniciei meu sistema. Depois, iniciei meu sistema, pego o log dele, exibo o log, depois abro uma outra janelinha, mando dados para ele, verifico a saída, verifico como é que estão as coisas e vou verificando as coisas. Tudo fazendo isso com comandos Unix, né? E aí a dica que eu te dou, assim, aprenda Bash. Bash é a linguagem é uma linguagem de scripting, né? E aí eu acho muito interessante a diferença entre scripting e programação, né? A gente sempre é muito focado com programação, mas aprender uma linguagem de scripting é como você aprender uma linguagem de programação que você vai alterar e executar, porque ela é uma linguagem não para você deployar no seu sistema, né? Mas para você usar para atividades do dia a dia. Então, Bash é uma coisa que potencializa o seu desenvolvimento, né? Então, assim, use o poder da linha de comando. E aí a gente chega na última dica, né? Que é que ele fala aqui que é alcance a fluência no seu editor. Galera, essa aqui é uma dica que, assim, me dá agonia quando eu vou trabalhar com alguém e eu vejo que a pessoa tá fazendo algumas coisas e ela não sabe nem usar o editor dela. Assim, aliás, assim, todo mundo que trabalha com Java, né? Sempre diz assim, mas eu
eu tenho que implementar o get insert, eu tenho que fazer não sei o que, blá, 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 blá. Eu faço tudo isso com 2 comandinhos no teclado, né? Ctrl ponto, seleciono os negócios e dou Enter. Em 10 segundos eu implemento um monte de coisa ali, que na verdade nem precisa mais porque eu já tenho o Java Records, né? Mas quem trabalha com sistema legado ali tem essas potencialidades. Por quê? Tem muita coisa que pode parecer, nossa, mas é muito trabalho fazer isso. Bicho, talvez o teu editor já faça isso, né? Eu acho interessante que na era do Vibe Code, né, você tá falando muito pouco de editor, né? Mas, cara, editores de IDEs, né? E aí vamos definir o que é IDE, porque uma IDE não é um editor de texto, tá, né? Eu usei IDE como editor de texto, mas IDE é Integrated Development Environment, ou seja, ambiente de desenvolvimento integrado. IDE é diferente de editor de texto. Então, quando você tem uma IDE, você não tá usando um editor de texto. A IDE, ela tem internamente editor de texto. Então, assim, o VS Code, né, por exemplo, ele é mais um editor do que uma IDE, né? Ele tem algumas funcionalidades de IDE, mas elas são muito relegadas a segundo plano ali, muitas vezes não funciona direito, né? Então eu diria que ele é um editor com superpoderes, né? Mas ali se você tem um IntelliJ, até um Eclipse mesmo, o Eclipse ele é uma IDE, ele faz a build do seu software, ele carrega as dependências, ele configura o ambiente, ele faz o deployment da sua aplicação, ele inicia a sua aplicação, coisa ali que o VS Code ele deixa a desejar, né? No caso do Java, ele delega muito pro Maven, né? E aí, muitas vezes, ele não funciona bem, né? O VS Code, assim, para desenvolvimento do Java, eu acho que ele não funciona tão bem, né? Agora, por exemplo, você pega o IntelliJ ali, que eu uso mais o VS Code por uma questão de, assim, eu trabalho com desenvolvimento remoto, né? Eu tô sempre usando uma máquina Linux, né, num outro servidor, e aí eu sempre acesso essa máquina porque é um ambiente comum, né, a gente tem um ambiente lá que eu preciso de muita memória, né, que é um ambiente Linux nativo e as empresas gringas sempre gostam de Windows, né, então a gente sempre tem que ter esse ambiente Linux com muita memória, então assim, eu sempre estou usando esse ambiente remoto, né, e tem a questão da VPN também, né, e aí Entendeu branco aqui, né? Eu uso mais o VS Code, porque ele é melhor remoto, né? Mas o IntelliJ ele é muito bom. Se você é desenvolvedor Java, cara, tente usar o IntelliJ, né? Não tô ganhando nada deles, não, né? E a versão gratuita é muito boa, né? A versão paga é melhor ainda, mas a versão gratuita é muito boa, né? Tudo que você precisa, você tá na versão gratuita. Ele tem muitas funcionalidades de refactoring, tem muitas funcionalidades que vão muito além, e eu já digo assim, galera, é muito melhor que Vibe Code. Cara, assim, você quer saber fazer uma coisa, né? Você quer saber se uma função existe, você quer ler a documentação de uma função. Eu lembro que assim, era muito raro eu acessar a página do JavaDoc do Java. Por quê? Porque eu sempre ia usava o editor de texto, né? Eu sempre usava o editor de texto para fazer tudo que eu queria, né? Então, com essas 3 dicasinhas, são dicas que vão potencializar o seu desenvolvimento de software, tornar você uma pessoa que desenvolve, cara, o mágico ali dos sistemas, que vai fazer sistemas que são fáceis de se usar, são fáceis de se compreender, vai ter uma velocidade de desenvolvimento. Cara, vai por mim, quando você aprende a usar bem seu editor, aprende ali a dominar o Bash, você vai se tornar um desenvolvedor mestre, assim, um cara que vai manjar bem das coisas. Então, tenta fazer um script, assim, dica básica, né? Pega as atividades que você mais não trabalha, assim, cara, eu tenho que montar um ambiente ali, toda vez que eu tenho que montar um ambiente é chato pra caralho. Vai lá e faz o script. Ah, não, porque eu tenho que editar aquele arquivo de configuração ali, que toda vez que eu subo o ambiente eu tenho que pegar e editar. Vai lá e faz um script. Sempre faça um script. Se tem uma coisa que você repete, sempre faça um script, né? Por exemplo, uma das coisas básicas que eu faço, né? Às vezes eu deixo os comandos rodando aqui, eu quero ver se o teste tá rodando, vai demorar uns 5, 6 minutos. Aí o que eu faço? Eu pego o meu cafezinho, né? E saio com fone de ouvido, né? E aí quando ele termina, eu já botei um bip no final do meu... Eu manjo de bash que eu alterei a variável PS1, né? A variável PS1 é aquela variável, ela diz como é que vai ser a chamada da próxima linha de comando, né? Eu alterei pra botar um bip nela, né? E aí, puf, opa, acabou o comando. Acabou o comando, né? Eu poderia até melhorar, dizendo se o comando foi com erro, foi com sucesso, né? Que aí acabou o comando, eu vou lá, volto, vejo o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu boto o comando para rodar, ou eu posso ficar ali mudar de tela e ficar olhando outras coisas, que eu sei que o bip vai apitar no meu ouvido, ou posso sair de casa com o meu fone de ouvidozinho, assim, ó, meu fonezinho velho de guerra aqui, ó, já tá todo desfazendo aqui, mas ele é bonzão, tá? É que esses fones com 2 anos ele começa a craquelar, assim.
Mas é isso aí, galera. 25 minutos de vídeo, mais do que o suficiente. Eu espero ter te ajudado. Então dá o like, compartilha, hype esse vídeo, joga naquele grupo de zap, sei lá, faz o que você quiser, né? Porque eu não dou ordem pra ninguém, então, cara, não vou ficar pedindo, não. Faz o que você quiser aí, ajuda o canal, valeu, muito obrigado e eu espero ter te ajudado. Obrigadão e até o próximo cafezinho.